Outro aspecto da questão do Afeganistão que é muito importante para todos nós aqui, que é o seguinte. Esse é um pouco menos importante, mas tem consequências muito sérias do ponto de vista da política atual. Os jornais norte-americanos e os jornais internacionais, The Economist, né? O Economist tem uma capa que coloca assim: debacle. Né? O título é A Debacle de Biden. Todo mundo considera que o governo Biden, né, enterrou aí o pé na lama até o pescoço. E a crise não para de aumentar. Eles ressaltam os problemas fundamentais. O comprometimento irreversível nesse momento da autoridade política e militar norte-americana. A crise nos Estados Unidos, porque o povo norte-americano foi alimentado pela imprensa e pelos governos com a ideia de que eles estavam travando uma guerra importante e tal, e todo mundo sabe que isso aí custa dinheiro, né? Segundo o The Economist, o imperialismo norte-americano gastou 2 trilhões no Afeganistão de dólares. É uma loucura de dinheiro. E, finalmente, termina numa coisa, um vexame, né? Uma certa quantidade, muito pequena, na realidade, perto dos afegãos, de soldados norte-americanos morreram no Afeganistão, tem tudo isso daí, né? Um jornal, inclusive, ironizou a situação falando o seguinte, que o Biden subiu ao poder com a promessa de unificar todos os norte-americanos, né? Porque ele falava que o Trump dividia o país, né? Falou, e ele efetivamente conseguiu. Ele unificou todo mundo contra ele. Os que eram a favor da guerra, os que eram contra a guerra, os que queriam permanecer lá, os que não queriam ficar, os que queriam ficar mais um pouco, os que nunca quiseram estar lá, todo mundo está contra ele. Quer dizer, nós temos aqui um fato que para nós é extraordinário, de um governo que foi eleito com um esforço gigantesco da burguesia norte-americana para derrotar o Trump. Foi feita toda uma operação. Primeiro derrotar a esquerda dentro do Partido Democrático, depois derrotar o Trump, que está totalmente liquidado do ponto de vista da popularidade. Aí os jornais falam o seguinte, que a equipe internacional do Biden, que é o, digamos assim, é o coração da política do governo Biden, é a política internacional. Não vai sobreviver à catástrofe, dizem eles. E depois do atentado de Cabul, né, porque uma facção dissidente do ISIS, né, do Estado Islâmico, foi lá e jogou uma bomba no aeroporto, com aquele monte de gusanos lá tentando fugir do Talibã, e matou 13 soldados norte-americanos e mais de 100 pessoas, diz a imprensa. Isso daí mostrou ainda mais a completa fragilidade do governo norte-americano. Ele virou refém, o governo norte-americano virou refém do Talibã e da insurreição popular no Afeganistão. Aí o Talibã, que uma vez que ganhou a guerra, logicamente, está tentando evitar o confronto com os norte-americanos, né? Inclusive a imprensa disse que o Talibã avisou que ia ter esse atentado. Meio assim, falou, não somos nós. Mas aí o Talibã falou, tal data tem que sair, nessa data nós vamos fechar o aeroporto. Quer dizer, deu um checkmate no Biden, que não tem como tirar o pessoal de lá. Meio que o Talibã falou, se não tirar, as tropas norte-americanas que estão no aeroporto têm que ir embora e a situação tem que ser normalizada. Nós não podemos ficar com essa crise e os norte-americanos não podem fazer nada. Bom, depois do atentado, já não é exagero a gente colocar a seguinte hipótese. Será que esse governo Biden vai até o fim do mandato? É um problema que está colocado, porque o fracasso, assim, digamos assim, o soco foi tão forte que o governo está nocauteado. Toda a imprensa
está contra o Biden, a imprensa liberal do Partido Democrático e a imprensa do trumpista, está todo mundo contra o Biden. Todo mundo acha que ele agiu mal e continua agindo mal. Ele botou a culpa nos comandantes militares, isso aí foi altamente condenado. Quer dizer, o negócio do Talibã é tão desimportante que abriu uma crise no regime político norte-americano, como aconteceu no Vietnã, só que sem a mobilização de massas, pelo menos por enquanto. Quer dizer, o governo vai conseguir sobreviver à crise? Como? Porque é um problema. Um governo muito desgastado, ele pode sobreviver, mas ele vai se arrastar até o final do mandato. E o imperialismo vê isso como um grave problema. Por quê? Porque o governo tem 7 meses. Quer dizer, faltam 3 anos e 4 meses. 3 anos e meio de governo, e o governo está liquidado diante da opinião pública. A situação econômica é negativa, né? Ninguém tem expectativa de que vai haver nenhuma grande recuperação. O plano econômico do Biden está sendo vetado pelos bancos. Quer dizer, é uma crise total. Nós estamos diante do maior momento de crise do regime político norte-americano desde, provavelmente, da saída do Vietnã, da queda do Nixon, etc. e tal. É uma crise muito profunda. E o pessoal fala que não teve importância absolutamente nenhuma, né? Por aí a gente pode ver o nível político da esquerda nacional. Quer dizer, conclusão, para fechar esse ponto. O Talibã deu um tiro no peito do governo norte-americano. Tem que levar para cirurgia, vai passar por uma longa convalescência. Isso se a situação não degringolar. Nós vamos ter que acompanhar nos próximos dias, semanas e meses como é que a coisa vai evoluir. Uma coisa é certa, a luta de vários setores armados nesse momento, e setores que ainda não se armaram, no mundo todo, contra ou diretamente a ocupação imperialista, ou governos como o governo do Egito, vai se acirrar de uma maneira muito grande. Lembrar que a situação no Oriente Médio e vários desses países é uma situação que, com a pandemia, chegou ali no último degrau da crise social. Quer dizer, todos os inimigos do imperialismo estão levantando a cabeça, menos a esquerda brasileira, logicamente. Precisa levar em consideração que isso daí, a conduta da esquerda brasileira é uma conduta peculiar, não é a conduta de toda a esquerda mundial, não. Tudo bem que a esquerda mundial ficou um pouquinho constrangida com o negócio das mulheres, mas, em geral, ninguém, né, saiu, por exemplo, para apoiar o imperialismo, como está fazendo esse grupo aqui, que é o grupo do Valério Arcari, né?